Jô, ora pra gente iniciar aí. Eu gosto de oração. Você quer orar? Hã? Você quer orar? Não, deixa. Hoje, tá bom, não. Só pra chamar o pé direito. Não, pode. Pode orar. Deixa eu orar, depois eu Não, é vou. porque eu olhei pra ela e senti alguma coisa. Ah, então é você mesmo. Você me sentiu, porque comigo ele me chama toda hora. Pode orar. Pode orar. Amém. Amém. Pai, o Senhor é magnífico, maravilhoso, poderoso. Sim, sim. Nós te agradecemos por essa manhã, por estarmos aqui. Te agradecemos pela vida. O Senhor é o autor da vida e nós te agradecemos nessa manhã, porque hoje temos vida para viver esse dia de hoje. Estarmos aqui, Pai, nesse momento que é tão especial para a gente, Pai. Sim, Senhor. Ouvir dos teus ensinamentos, ouvir mais sobre a vida, Pai, poder compartilhar nossas dificuldades, assim, poder expor, Pai amado, quem a gente é, entender quem a gente precisa ser no Senhor. Pai, nós temos tantas dificuldades, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas iniquidades, Pai, aquilo que a gente acaba cometendo de novo e de novo. A gente quer ser transformado, Senhor. Sim, sim. A gente quer ter nossa mente transformada, nosso coração transformado, sabe? Eu não quero mudar de casa, eu quero mudar de coração. Amém. Eu quero mudar aqui dentro. Senhor, o Senhor pode fazer tudo isso. O Senhor é aquele Deus que pode pegar nossa mente, nosso coração e mudar os fiapinhos que estamos acostumados a sempre fazer do mesmo jeito. O Senhor é aquele que pode mudar a raiz, Pai, de todos os nossos pensamentos, intenções do nosso coração. Esteja livre, esteja à vontade aqui, Espírito Santo, para ministrar nossas vidas nessa manhã. Ser tudo em nós, ser tudo aqui. Abençoa aqui o Paulo, Pai. Abençoa as palavras dele. Glórias a Deus ao Senhor. Glórias ao Senhor que o Senhor tenha abençoado a gente com uma ferramenta do Senhor tão maravilhosa para ajudar a gente no crescimento. Obrigado pela vida de Giovana. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nessas quarta-feiras. Nós te engrandecemos, Senhor. Falta palavras para te agradecer, Deus. Porque isso é só um pouquinho do que a gente pode ver. Diante de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é bom e a tua bondade ela é infinita. Glória seja ao Senhor, Deus. A gente quer mesmo ter nosso coração ministrado pelo Senhor hoje. Nós te pedimos, Espírito Santo, faz de novo, transforma-nos, opera-nos, sabe, ser tudo aqui, nos ajuda, nos quebranta, nos mostra, abre nossos olhos, nossos ouvidos. Sim, Senhor. Queremos mais do Senhor, Deus. Mais do Senhor, porque eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Nós temos fome e sede, Senhor, de mais de Ti, mais de Ti. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a esperança de glória dentro de nós. O Senhor é tudo, Jesus. Seja mesmo ministrando tudo aqui e que isso tudo seja para a honra e glória do Senhor. E a gente quer ser também ferramentas, Pai, nas suas mãos, afiadas, para cumprir o propósito ao qual viemos nessa terra. Te glorificar, te glorificar. Te agradecemos pelo teu sacrifício naquela cruz. Em nome de Jesus. A gente começou com identidade. Nós fomos para, por último, Insanidade. insanidade. De médico louco, todo mundo tem um pouco. De maluco, todo mundo aqui tem. Eu queria falar sobre algo. Eu já tinha falado isso. Eu fiz essa pergunta para ela, e ela me entendeu plenamente, mas eu queria fazer essa pergunta para vocês. Qual o entendimento que vocês têm sobre o conceito de responsabilidade? Em que sentido? Por exemplo? O que é responsabilidade?
necessário você fazer compromisso, né? Quem mais? Responder por algo. Quem mais? Assumir as consequências, né, das nossas escolhas. Assim. Muito feliz. Geralmente, quando eu faço a pergunta, as respostas não são essas. Fico feliz porque vocês sabem o conceito do termo. Agora vamos abranger esse conceito. Todo mundo aqui já ouviu a teoria do caos? Conhece a teoria do caos? Andorinha batendo asas no Oriente pode causar um tufão no Ocidente. Isso é uma teoria. Aquele filme Efeito Borboleta fala no começo do filme, fala sobre isso. Isso é um provérbio chinês, na verdade. Não, gato. Que fala Pode pôr ele no chão, joga ele no chão. Ele joga aí, põe ele no jantar. E essa teoria fala sobre isso. Né? Alguns falam borboleta, outros falam mariposa, outros falam enfim. Mas algo batendo asas lá na China pode causar, se torna um tufão aqui. O que isso quer dizer? Que pequenos atos mesmo estão totalmente interligados que pode causar a diferença na vida de uma pessoa que está do outro lado do país, do outro lado do planeta. Você imagina para quem está próximo. Né? Isso tem a ver com responsabilidade? Sim. Porque estamos acostumados, e vocês falaram muito bem no termo, como eu já disse, a lidar em termos com as nossas escolhas. Mas será que as nossas escolhas têm feito bem a quem está ao nosso redor, os nossos exemplos, a forma como eu lido com isso? Por exemplo, eu falei aqui para você orar. Entendemos a importância de uma oração, a responsabilidade que temos quando oramos, o que isso gera ao nosso redor, no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo dentro da nossa mente. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não entendem e não têm senso de responsabilidade. Por quê? Porque não querem arcar com as consequências do que eles fazem. Plantam cactos e querem colher flores. Não querem se machucar. Plantam as rosas, mas só querem tirar as rosas. Eles não podem fazer parte disso. E o que tem de ruim nisso? Tudo. Primeiro, porque você está ensinando algo errado para as novas gerações. E se o mundo é o que o mundo é hoje, é porque as gerações passadas vieram imputando isso na nossa vida. Segundo, porque você não cria uma coisa que lá na frente eu vou falar com vocês também, que é disciplina. Por quê? Porque você não precisa escolher o que você vai fazer. Você simplesmente acorda de manhã e decide fazer algo. Quem vai pagar por isso não é você, é outra pessoa. Eu falava muito na praça, teve uma época que eu fui até chefe fiscal, conversei com eles, era uma mulher na época, e batalhei com ela para a gente poder ter o nosso passo. Isso foi em 2008. Era uma guerra constante na Praça 7, do artesanato. Eu fui até lá, calcei a cara, fui até lá. Ela falou assim para mim: feito, a gente faz vista grossa, uma condição: parem de dormir na praça, parem de deixar sujeira, parem de beber, parem de usar maconha, usar droga na praça. Cheguei, chamei a galera, chamei o Lelé, fui lá, a situação foi essa. Todo mundo, beleza! Cara, foi lindo, 3 dias. Aí chegou um infeliz, não sei da onde, tomou um baseado. Cara, isso é maluco! Eu tenho direito de fazer isso quando eu quiser, isso é livre. Eu falei, cara, não é por aí, velho. Enfim. E aí virou aquela bagunça toda de novo. No outro dia o fiscal estava batendo. Não entendeu a responsabilidade do ato dele de uma maneira geral. O como isso influenciaria a vida de todo mundo ao redor. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Várias vezes. Já percebeu? Estou falando de cada um de nós aqui. Nós somos inspiração para um monte de jovens. Para um monte. Eu falei semana passada sobre isso.
muito jovem aí que olha, primeiro ele olha para o artesanato, depois ele olha para o visual. Aí ele fala, pô, agora falta o quê? Ficar sem tomar banho e fumar maconha? Terrível. Não, é. E da onde vem essa ideia? Da nossa própria cultura. Somos nós que inserimos isso nele, sim ou não? Eu quando eu tinha uns 15 anos, eu falava para meus amigos que eu era rico, a galera acreditava não. Eu 19 anos aí fora. Eu comecei muito cedo a falar também, demorei um pouco para sair, mas foi exatamente isso. E olha que interessante, na minha cidade, era uma cidade pequena, depois primeiro foi o... Ai, vocês vão lugar. Tinha um maluco lá. Tinha os dois que malucos lá. E foi na mesma época, assim, a gente veio para Tomé, aí voltou todo mundo meio que alucinado e tal. Uma galera, velho. Você via aquela galerinha assim, a gente tava com 17, 18 anos, galerinha de 11, 12 anos já acompanhando, coisa e tal, tipo assim. E tudo que você faz, os caras querem repetir. Um dos casos é o Lobato, ele veio aqui uma vez comigo, tá pra vir outro dia. Um playboyzinho, cabelinho curto, sem brinco, eu tava de bicicleta e tal, sentava do meu lado, veio trocar ideia. Você conheceu na praça, naquele bagulho meu. Depois um dia eu vou trazer. De repente eu vi o cara, me ensina a fazer um macramê, ensino. Ah, foi. Não usou droga, mas todos os outros estereotipos da situação. Tanto é que ele veio de São Paulo pra cá quando eu mudei pra cá e hoje mora aqui. Não quis voltar embora. Eu falei, você me acompanha mesmo, hein, velho? Onde eu vou, você tá na minha cola, pelo amor de Deus. Enfim, estamos influenciando gerações. Entende a responsabilidade? Entende que os nossos atos não ferem apenas a nós? Ferem uma nova geração que vai vir? Então, quando a gente fala, por exemplo, galera, para de ficar bebendo desse jeito, para de ficar usando droga desse jeito. Não tem a ver só comigo, tem a ver com o mundo, como meu filho vai chegar, como meu neto vai lidar com isso. Como vai ser isso lá na frente? Porque é interessante, né? A grande maioria de nós sabemos disso. Não queremos metade do que a gente faz com os nossos filhos, sim ou não? Eu lembro da minha avó, da minha mãe. Fumava e tomava um tapa na boca, o cigarro na mão. Minha mãe mandava uns cartinhos pra ela e falava assim, vê depois na boca, você vai ver. Fazemos ao contrário disso? Não! A cachaça toma um gole, não bebe isso aqui não, tá? O exemplo, a afinidade que a gente vai gerando nessa nova geração é muito sério. Porque amanhã a gente vai querer consertar um mundo que quem bagunçou foi a gente. Hoje, a gente está tentando consertar. A gente tem que tentar consertar um mundo que quem bagunçou foram os nossos antepassados. E não pensar que a gente vai ter que consertar na frente. A nova geração, a gente está falando sobre a questão do cigarro. Muito importante. Década de 80, fumar era chique. Propaganda Hollywood, o cara do Marlboro sentado no cavalo. A gente olhava e falava, não, velho, se eu não fumar, eu sou prego. Empoderamento. Empoderamento. É o sucesso. Ainda mais que eu curti um rock and roll, os temas do Hollywood eram os melhores. Aí o governo, o Ministério da Saúde mundial entende isso e começa a cortar isso nos esportes. Porque, olha que interessante, cigarro ligado ao esporte. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Ligado à saúde, um bem-estar. Aí quando o governo começa, uma ordem mundial começa a cortar isso, o nível prejuízo. mas o nível dos fumantes cai. Isso é outro ponto. Como nós somos influenciados pelo meio. Só que ao mesmo tempo que nós somos influenciados pelo meio, nós influenciamos. Porque todos estão aqui. A maioria eu já conheço há mais tempo. São influenciadores. Nós, malucos, somos influenciadores. A gente chega numa cidade pequena, a gente movimenta a cidade. A gente chega numa cidade grande, a gente para o movimento daquele lugar. Sim ou não? Com certeza. Por onde a gente vai passando, a gente vai influenciando. Pela arte, pela cultura, pela música, pelo falar, pelas histórias. As histórias são as mais grandiosas. Contei agora do pior. Tem muitas. Então, tipo assim, o que nós estamos fazendo com esse poder que nós temos? Com o poder que Deus nos deu. O que temos feito com essa responsabilidade? Eu sempre brinquei ontem na igreja, o pessoal falou, não, Jesus chegou. Eu falei, só ele não. Mas representa ele aqui na terra. Quer falar alguma coisa comigo, eu falo com o Pai. Aí o cara falou assim, não, através de você. Não, a palavra fala que é só através de mim, velho. Então, tipo assim, se eu sou representante, a gente riu todo. Mas tem um contexto de muita
mudar esse ambiente todo que já foi. E a gente tem o poder, a gente, de verdade, agora eu vou trazer para nossa classe. Né? A gente não é um bando de Zé que está dentro de casa, sem televisão, e não está preocupado com o que está acontecendo. A gente é revolucionário, a gente fala, a gente bota a boca. Mas o que a gente tem falado realmente tem feito bem, é positivo, ou a gente tem falado só para se engrandecer, pessoal, individualmente? Tem um tempo atrás, quando eu chegava numa pedra assim de maluco, vamos falar uma pedra, né? De maluco, a galera adorava, falava, agora tem doideira, agora tem loucura. Mas eu me sentia pesado, né, com essa situação, sabe? Mas não, me entregava, né, cara? Agora não, agora Matheus Lemos, cheguei lá, a galera, eu te mandei página, tu borou, falei, gente, agora eu tô de boa, tô na merda. Ninguém acreditou no primeiro dia. No segundo ainda estava sem, no terceiro não estava ativo. Pô, legal, velho. Que massa. Um chegou perto de mim e falou assim, não vou chegar ali. Vou dar um tempo essas coisas que eu não tô aguentando. Falei, tá bom, velho. Que bom. Eu me senti até mais gente. Sim. Um dia, nós fomos esses caras que chegou alguém lá, um bando de menino, vamos por assim, um menino fumando Hollywood que achava legal. Aí chega um maluco assim, baseado, não, velho, a gente tem que fazer igual esse cara. Olha o poder que a gente tem que fazer diferente agora. Por exemplo, eu quando eu chego na praça, mas sou o quê? Eu saí da praia, eu parei, né, em 2010. Parei com o uso, parei com tudo. Então são 13 anos atrás. Hoje eu chego na praça, a galera lembra de todas as palhaçadas que eu fiz, as parafernálias que eu fiz. Mas, pô, olha esse cara mudou, você precisava ver ele antes. E eu me sinto bem com aquilo. Eu não consigo ficar no ambiente, hoje eu não consigo, mas ficar muito tempo na praça. Você pode ver, eu passo, e aí, como é que você tá? Eu passo, vejo um outro e tal. O que eu mais passo de vez em quando é a flor da Amazônia, muita coisa, mas enfim. É o Vitor, mas o resto eu cumprimento, eu troco uma ideia tal. Mas o ambiente já não me cabe. Enquanto aquele ambiente não mudar, e a ideia de tudo isso aqui é que esses ambientes mudem, que a gente possa chegar numa praça e a porcentagem de malucos bem, de malucos sóbrios, de malucos que tem uma conversa sadia seja maior do que a malucada que está na faixa de Gaza. E esse trabalho de responsabilidade, de falar sobre responsabilidade é exatamente esse o ponto, de entender o quanto a gente está modificando uma cidade. A gente não sabe, velho. Eu não sabia o que era isso. Semana passada eu postei, eu nunca postava nada. Semana passada eu postei algo nas redes sociais, que foi daqui. Gente do Rio de Janeiro, pô, legal o que você está falando, coisa. Cara, o que a gente. Vocês estão entendendo? E sem contar que na época da Rádio Cipó, onde só existia Rádio Cipó, você fazia aqui, os caras sabiam lá na Amazônia, imagina agora, eu falava na Amazônia, mas um mês depois. Agora você faz aqui, em 2 minutos o cara já está sabendo lá, velho. Bateu na rede na época. Exatamente. É a tal da Ciponete, é isso? É, basicamente isso. Antigamente era Ciponete. Ah. Hoje não, hoje é a NET mesmo, já é conectada. Não tem como, aquele dia que você postou lá, estava comendo verdura com leite. Sim, aí eu falei, eu cheguei aqui, no dia eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, Magrelo virou vegetariano mesmo, hein? É porque não tinha carne. Mas vocês estão entendendo a importância de nós nos tornarmos responsáveis e entendermos o que eu realmente quero para o futuro desse mundo. Aguardando, né? O que eu quero para o futuro dos meus filhos, dos meus amigos que virão. Eu quero ver mais uma frota de malucado, mais uma geração de malucado aí se acabando, morrendo. Porque se você pegar a geração passada nossa, quantos malucos não foram embora? É só você pegar esse último ano aí, ó. Morto, droga, doenças. Foi uma galera, velho. Eu fico pensando, cada vez que eu vou pra praça, eu fico pensando qual a notícia que eu vou ter agora. Agora eu fiquei sabendo, né, de um cara que não é maluco, mas é um cara que eu cuidei 2, 3, 4 vezes na casa dele. Eu não vim pra cá agora, eu não tava sabendo. Eu falei, tô sabendo, falando, eu falei, pô, sério, eu nem tava sabendo. Menino novo, bem mais novo do que eu. Por quê? Irresponsabilidade de alguém um dia que nos levou para um lugar diferenciado, um lugar ruim. E nós temos a oportunidade de levar uma geração inteira para um lugar bom. Inteira. E se não entendemos isso, Deus tira esse poder de nós. E aí eu fui postando essa semana, eu acho que quem está no grupo percebeu,
alguns versículos. Eu nunca gostei de postar versículos nas redes sociais. Nunca fiz isso. Eu falo devocional, oro, mas eu não posto. Mas aí eu estava orando, no banho, né, e veio esse insight na minha cabeça. Separa os versículos sobre aquilo que você vai falar e posta. Doses gradativas, para que a galera vai lendo, vai tendo entendimento daquilo que você vai falar. Então eu coloquei o primeiro versículo, ó, Gálatas 6, do 4 ao 5. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Vocês percebem como tudo está conectado? Eu falei sobre isso. E eu falei sobre isso lá atrás. Lembra quando a gente falou sobre vaidade, sobre orgulho? Eu falei assim, aí alguém falou, mas orgulho é ruim, não, orgulho é bom. Orgulho é positivo, você tem que se orgulhar daquilo que você faz. Orgulho é ruim quando você faz comparado a alguém. Se a barba dele é mais bonita que o bigode dele, para pegar os dois. Aí a comparação, né, é ruim. Qual que é mais esquisito? É a barba de um ou o bigode do outro? Não sei. Mas enfim. Fora isso, o orgulho é positivo. Imagina você se orgulhando, olha que interessante, e Deus vai se alegrar disso. De você olhar para a geração atrás de você e falar, caramba, velho, olha que geração que está aqui, se espelhando em mim. Molecada sadia, saudável, praticando esporte, trampando legal. Eles estão brigando por causa de trampo, quem trampa melhor, quem faz melhor. Não para ver quem ganha mais dinheiro, para ver quem usa mais droga, não, velho. Quem é mais louco. Olha como isso é saudável. Olha a inspiração. Olha a diferença. Ele está aqui, ó. Por outro lado, devemos entender uma coisa. Da mesma forma como receberemos galardões, devemos ser julgados. E olha só, o outro versículo fala assim, ó. Paulo fala isso. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Um dia eu estava sentado falando sobre trabalho. E hoje está difícil, velho. Ainda mais dependendo do estado para estar no mundo. Você vai vender um trampo, a galera não valoriza. Mas não valoriza por que mais? Ué, cara, você vê alguém decente passando dentro da praça hoje, não passa por quê? Cara, ninguém dá exemplo mais. Os caras falam, passar ali só tem louco, só tem pedinte. É. Não precisa, não. Não, eu falo, velho. Tá me chamando de mendigo, ué. Tô te chamando de mendigo, sim. O cara pra mim, que tá oferecendo um trampo, aí a pessoa fala, então me deixa uma moedinha, ele é mendigo. Eu canso de falar, cara, você vai manguear a pessoa, você não fica mangueando, ô velho, me ajuda, não, olha meus trabalhos, dá uma força pra mim, se você se interessa. Depois você pode até realmente, então, se o cara se interessa, pedir uma ajuda, mas pelo menos primeiro, mostra a sua arte, cara. Já não chega pedindo, não. Você não... Sim, dá um café, dá não sei gordo, vai morrer gordo. Ridículo. E a gente acha bonito naquele momento, e aí você vai ver, eu lembro do Messias. A gente falava de manhã, o Messias repetia de noite. Eu falava, não, velho, que isso? Aí chegava, ele ia repetir dentro do eu dormi na casa dele, ele ia repetir dentro do pra não esquecer. Que marmota, velho. Aí eu falava, caramba, o que eu tô fazendo? Sabe o que eu fazia? Uma época, eu comprei um monte de fuleiragem, pulseirinha, um monte. Aí quando a pessoa falava assim pra mim, não, mas vou te deixar. Então leva essa pulseirinha. Claro, pra não falar que eu tava, pô, velho, não, você tá me dando dinheiro, é inaceitável alguém me dar um. O que é isso? Eu? Receber esmola, tá louco? Posso não, é? Não, mas é realmente isso mesmo, também. Eu também penso assim. Desvalorização. Então qualquer pessoa pode. Eu sempre falo sobre isso. Uma das coisas que eu não gostava, eu nunca gostei de manguear. Lá atrás, quando eu era mais menina, era bacana, você tava na mesa, trocava uma ideia, coisa e tal. Mas hoje você vai manguear, quanto que é 10? Pago 5. Mas os malucos, né, os ditos malucos. Eu fui no coqueiro lá, um camarada pegou lá, pegou 4 redinhos. Eu falei, não, fazer a 10. Eu falei, não, aí eu
O amigo seu pastor que vendeu 7 por 10, eu ia dar 5 nessas varas aqui. 7 por 10? 7 por 10. É a conta do Nóia. É a conta do Nóia, É a né? conta do Nóia. A conta do Nóia fecha em 10, filho. Entendeu? Eu falei, não, Deixou os 10 ali pra levar até o painel. Né? Não, pode. Não, eu conheço um maluco. Maluco não, né? Um bicho prego lá em São Paulo. Ele que me ensinou, falou sobre isso, a conta do Nóia. É 10 contos. É 10 conto. Um dia o cara chegou, foi comprar uma bagulho dele, o cara deu uma nota de 10, ele pegou, deu 20, né? Ele devolveu 10, o cara falou assim, não, tá certo. Ele falou, não, velho, a conta do Nóia fecha em 10, eu só preciso de 10. Cara. A conta do Nóia, velho. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu não fumo duas de cada vez. Eu vou, fumo uma, espero passar a vez, eu vou fumar. Se eu pegar os 20, eu vou fumar as duas. Eu falei, onde que está a exatidão numa questão dessa? E isso perpetua ainda as pessoas. Olha o que Deus está falando pra gente sobre Só isso. mais um negócio, um desabafo. Vai lá. Cara, eu me senti chateado, sabe, cara? Com os malucos naquele momento, mas eu achei um absurdo. Toda hora um mangueando rango e tudo, aí passou uma mulher comendo um espetinho com um simples pedaço no espeto. O outro maluco, manguei aí. Quando manguei, o cara ficou bravo comigo, boca de espeto. É, velho. Eu olhei assim e falei, cara, velho. Aí, Bruno. E sentei e fiquei, mano. Nem comi. Aí, rapaz, Deixa eu passar! um pedaço de carne no espeto, cara. É querer espeto, né? Pra ligar o dente. Não, ele ainda ficou bravo, ficou nervoso comigo, chamou boca de espeto, porque eu não fui lá me deu um pedaço da carne dela. Nossa. Eu falei, que é isso, velho? Levanta a mão e vai. Os me ensinou, Dá um pedaço de carne, não. Dá um cigarro, não. Dá um dinheiro, não tem. Você tem um colinho pra pingar aqui? Eu preciso levar alguma coisa. Aonde está fundamentado? E pensando que, se somos filhos do rei, não falta nada. e ele sabe o que cabe para cada um. Ele dá. Ele não, vem fácil. Ele dá. Quando eu mangueava, você fala sobre isso. Quando eu mangueava, só mangueava bem. Eu já tinha perdido o controle no começo. Eu ficava com inveja do cara que estava mangueando do lado, o cara estava contando nota, eu sem nada, eu falava, feliz. Era ele. Aí eu olhava pra cara do meu, falava, que do lado, não, bora. Não, mangueava até avião. Aí todo o dinheiro ia para mais cachaça. Até porque eu ficava em dívida com o favor, né? Então eu tinha que comprar cachaça para ele. Aí eu comprei pro cara, não vou tomar uma dose. Pronto, a bola de neve. Formar. Mas aí quando eu entendi como era a minha forma de trabalhar, que tem a ver com o que eu falei lá atrás da minha identidade, eu montava o painel, ou me amarrava na pilastra para você ficar fazendo as pulseiras, todo mundo, eu pendurava aquele monte de linha colorida. Então, não, o que você está fazendo? Uma rede de pesca. Daqui a pouco tá pronta. Enfim, aí a gente vai fazendo as piadinhas, né? Ou ficava arrumando, fazendo um brinco, toda hora passava alguém, arruma um fecho pra mim. Você arruma uma colorada. E aí eu ganhava dinheiro com isso. Nessa época do trash não podia vender de jeito nenhum, né? Então tinha uma alternativa. Então Deus te dá uma alternativa, te dá. O que você faz com isso que é importante? Porque chegava de tarde, eu podia não ter os 100 conto que o cara do meu lado não tinha. Pedindo, né? Pedindo. Mas eu tinha 40 que mantinha o que eu precisava, o 100 dele eu usava pra droga. No dia seguinte o cara acordava, opa, olha, uma moeda pra tomar café da manhã. Eu falei, pô, você tinha 100 ontem, velho. Eu tinha 30. Vocês estão entendendo? A falta de responsabilidade de novo atingindo? E eu falo relatório, eu falei, não, velho. Ontem, por exemplo, eu mandei o cara embora. Aí a mãe do cara me ligou, porque você tá desligando meu filho, onde ele vai ficar com esse frio, coisa e tal, filho? Você não pode fazer isso, você não pode desligar. Eu falei, não estou desligando. Ele se desligou. Ele não cumpriu as regras do lugar. Automaticamente ele está falando para mim que não quer ficar aqui, ué. Concorda? Claro. É que nem se chegar aqui querendo andar pelado pela casa. Ninguém vai te pôr para fora. Se você está pedindo para sair, com as suas atitudes, não com as suas palavras. É exatamente isso. Não entendemos, de verdade, não entendemos ainda. E eu peço a Deus todos os dias. Quando eu falo para Deus, me direciona, me mostra, me dá discernimento. O que eu estou falando para Ele, me mostra o que eu tenho que ser responsável, porque eu tenho que arcar com o que eu estou fazendo. Eu não posso olhar para... Hoje eu olho para o meu filho, olho para algumas questões
e que eu critico na vida dele, mas eu sei que parte do que acontece com ele, a culpa é minha. Porque eu não estava lá. Porque eu permiti. Porque eu não assumi. Fiz coisas que melhoraram muito a vida deles? Fiz. Mas talvez no momento que eu deveria estar lá, eu fugi do meu compromisso. Quando eu fujo do meu compromisso, eu deixo de ser responsável. É muito sério isso. É muito importante isso. Cada passo que a gente dá, o que isso vai afetar? Teoria do caos. O que isso vai afetar a vida de alguém? Eu sempre falo sobre isso. Às vezes a pessoa me pergunta, não, Paulo, e aí? Milagre de Deus sabe que você ter parado de beber. Foi um milagre, sim, mas não da forma como vocês pensam. Ter parado de usar droga, não foi assim, tomei nojo, não. Muito pelo contrário. Gosto muito. Até hoje, gosto pra caramba. Não posso, olha aqui, só aqui. Imagina amanhã esse espaço na praça, ou com baseado nisso. Não, velho. Tô pegando. Tudo aquilo que você falou, só funciona pra mim? Não posso. Outro dia, na empresa, fizeram uma despedida de uma pessoa. Ô Paulo, a gente vai fazer uma despedida, a gente até pensou num lugar por causa de você. Eu falei, mesmo, A gente ia fazer uma chácara, depois a gente pensou no boteco, mas a gente quer fazer numa sinuca, porque aí você pode ir, que a gente sabe que você não vem. Eu falei, parar com a porta, com o táxi. Ninguém vai, quando alguém passar, vai... Não, cara, não bebe não, vai precisar de jogo. Não, e todo mundo vai achar que eu tô bebendo. Se eu tô tomando refrigerante ainda, lá, é cachaça misturada. Eu não posso me... Vai com a garrafinha de água, botou na garrafinha pra dar Pagar de louco, pagar de louco. Entendem o senso de responsabilidade? Eu não posso permitir isso. E se, pior, né? Nesse momento vai passar um infeliz que vai tirar uma foto ainda. E na puf, já lançou na rede. Não, acabou. Vai ser na hora que eu estiver passando, tá uma garrafa de cerveja do lado, eu tô só passando. Pronto. Então temos que ter esse senso de responsabilidade. Quando eu fumava, eu morria de vergonha de fumar, né? Na frente dos outros, especialmente de criança, porque me dava uma sensação assim de, se a criança se identificar comigo, gostar de mim e me ver fazendo isso, vai achar que é uma coisa legal, que pessoa legal faz, né, e tal. Mas era um pavor, eu tinha que me esconder tanto, dar tanto trabalho que você pode. Prefiro parar, né? Não, na verdade, assim, ainda assim eu me escondi em tudo, que é um vício muito difícil, Sim, não, sim. né? Mas tive que passar piores para conseguir, assim, coisas piores, sabe? Mas isso dá responsabilidade, porque eu entendo assim que a educação é um coletivo, né? A gente não precisa, não é só responsabilidade do pai e da mãe, né? Eu acho que toda a comunidade é responsável pela educação, a formação através dos exemplos e tal. Eu falei para vocês que nós somos seres biopsico-sócio-espirituais. Somos sócios, sociáveis. Nós somos o fruto do meio em qual vivemos. Eu acho incrível. Hoje eu entendo. Quando minha mãe falava assim, você não pode, fica ali, você está com mal companhia. Mas eu sou diferente. Primeiro, se você está naquele meio, porque você quer ser igual àquelas pessoas. Ninguém se envolve com alguém que não quer ser igual. Então eu sou fruto do meio. Ponto. Eu não sento, eu não saio. Eu sempre falo, eu lembro do Moa, né? No Moa começou toda essa. Ele começou a sentar, ele vinha da faculdade, da escola, sentava ali. Aí um dia eu falei pra alguém assim, acho que foi um punk, eu falei, punk, aí vira maluco logo logo. Vira nada, o cara tá matando aula, tá aqui. Eu falei, ele não ia sentar aqui se não quisesse fazer parte. Mas não deu outra, tá lá viajando, né? Sentei o antes, né? Ele começava a fazer os primeiros trampos e tal. A pessoa tá ali é porque ele quer ser igual a você. Ele vai fumar um cigarro que você fuma. Ele vai beber aquilo que você bebe. Porque aquilo transformou na mente desse adolescente, aquilo transformou você nesse ser maravilhoso que você é. Hoje eu sempre fazia uns trabalhinhos aí, porque na minha época eu preferi colar do lado dos malucos que sabia trampar. Muitos brothers meus aí, que inclusive, né, tem uns que já nem tá aí mais. Não, o negócio é de cobiado. Eu falei, não, eu quero trampar, mano. Eu também era assim. Aí foi onde que eu cheguei hoje por isso, não. Eu colava com uma galera que só trampava. Exatamente por isso. Eu queria aprender a trampar. A viagem era essa. Eu olhava para aquilo lá e falava, não, velho, que doideira é essa aí que esse cara tá fazendo?
Aí pagava, aí fez Eu outra queria história. debater. Você vai me xeroquear? Tá bom, não queria nem saber. Eu falei, não, mano, eu sou café do seu. É, já paguei meu pedágio. Meu pedágio já tá pago. Eu quero ficar aqui. É, exato. Se eu tivesse um celular, tirar uma foto assim do cara fazendo ainda. E não adianta cantar a musiquinha do Xerox, Pode pra mim não vai voltar, não funcionar. vou voltar. Eu sou micróbio mesmo, ainda. Mas é isso. Imagina, olha que interessante. O que você gerou nesses caras também. Esses caras começaram a olhar para quem estava aprendendo de uma forma diferente. É. A gente sempre gera alguma coisa por onde a gente passa. Sem dúvida. A gente é influência, positiva ou negativa. Por onde a gente passa, não tem jeito. Como eu falei, por mais que seja uma cidade grande que tem BH, pô, você passa na rua, ela para pra te ver, para pra olhar. Que movimento é esse? Quem é esse cara? O que esse cara tá falando? E eu entendi isso. Peço todos os dias entendimento para isso. E hoje, trazendo isso, é para que todos tenham essa mesma consciência. Para entender. É claro que nem todo mundo vai influenciar da mesma forma, mas nós somos influentes. Dentro da rede social, fora da rede social, na praça, fora da praça, em casa, na família. Você tem sempre aquele sobrinho lá do, não sei da onde, que, não, que saudade do tio, velho, vou virar hippie. O moleque não sabe porcaria dos perrengues que tá passando na vida não, mas ele quer virar, velho. De vez em quando a minha prima me liga em São Paulo, tem uma prima também pequena. Não me ligava, né? Ele quer aprender a fazer umas pulseirinhas. Eu falei, olha no YouTube aí. Acompanha não? Se você for pegar isso lá dentro, isso é muito triste. Às vezes a gente não tem, falando ali, a gente não tem a proporção, a gente não imagina a proporção que é essa influência. Uma vez uma maluca virou pra mim e falou assim, cara, eu sempre quis ser igual a você, vestir o que você veste, com o seu cabelão e desse jeito. Eu fiquei olhando e falei, mas eu? É, ué. E ela falava, você, dona de si, que não sei o que, eu não sabe nem a metade dos problemas que eu faço, que eu sofro. E falando assim, e eu tive uma influência com ela e eu fiquei de cara, porque é real. É muito. Sim. A gente não sabe, a gente não tem a dimensão quem é que está olhando, ou como que está levando, o Como que tá está vendo, né? como que está vendo. Foi muito doido aquilo, viu? Não. Saber. Lembra quando eu falei sobre humildade? Saber isso que você é. Sabemos que eu tenho que saber, humildade é saber quem você é. Às vezes a gente, falei sobre isso, a gente acha que ser humilde é ser menosprezar, né? Se achar menor. Então a gente cria isso na cabeça. Então, quando a gente cria isso, a gente não se acha referência. Mas eu estou trazendo para vocês hoje que talvez vocês influenciem mais pessoas do que vocês imaginam. Eu fui entender isso assim, há pouco tempo, quando eu fui começar a perceber alguma coisa na minha vida. Sabe, tipo assim, você tem aquele parente meio doido, não é o meu caso, mas contando, fazer uma metáfora. Você tem um parente meio doido, que a família do cara é alcoólatra, coisa e tal, a família meio. Aí tem um rico que é doidão, drogado, e a família, toda vez que o cara chega, o cara fica 20 anos aparecendo, quando o cara chega, o cara faz festa. É sinal que você é influência. Alguém quer olhar, quer sentar, quer ouvir suas histórias, como é que foi? Aí você, nossa, você foi até pra Marte, né? Porque o que a gente mais sabe é vender história. Mais que trampo. Escreve um livro todinho. Não. A galera já fica, quando você vai embora, a galera já fica assim, não, quando é que esse cara vai voltar? E aí você vai embora. Pô, eu sei de histórias, hoje eu sei de histórias, de cidades que eu passei, que quando eu voltei, eu tinha deixado alguém lá, um pivete que sentou do meu lado, que estava trampando. E falou assim, é que você passou aqui um tempo. Eu, Ontem eu encontrei um cara na casa de passagem, é um abrigo que eu trabalho. O cara passou, parou. Hoje de manhã ele veio falar, eu vi ele, eu conheço esse cara, mas tem tanta gente que passa pela instituição que eu trabalho. Aí passou, falou. Aí eu vi o cara todo arrumadinho, limpinho, né? Dentro de um albergue, geralmente tá todo mundo esculhambado. Ô Paulo, e aí, como é que tá a casa? Eu lembrei que ele, já sei, não lembro dele, da casa. Tá bem, coisa e tal. Nossa, soube de um emprego, que é aquele que eu tinha, coisa e tal, aquele emprego que você me arrumou. Eu falei, tá, entendi que é um cara. E aí eu lembrei que quando eu conheci ele, estava todo esculhambado. E eu lembro das minhas falas, cara, se arruma, se veste melhor, fica melhor.
Nunca mais vi um cara. Achei que não tivesse. Hoje de manhã eu vi a influência que teve de anos atrás de ter falado isso pro cara. É o chinelo que você usa, velho. A gente fala, né? O poder da mídia. Lógico, a mídia transformou Havaianas no chinelo mais fantástico do universo. Entra conta, Havaiana. De pobre, de pedreiro. É. Né? Sempre com o preguinho embaixo, era de lei, né? Você entrava na caixa econômica, pitava, sua mãe falava, tira o prego do chinelo, moleque! Eu tava sem nada, aí o prego do chinelo tava lá. Você tinha que colocar o chinelo assim pra entrar. É verdade? Ela falou, eu não tô sem nada. Ah, tá, peraí, o prego do chinelo. Mas aí a mídia, aí um ator colocou ele no pé. A Havaiana, todo mundo usa. Né? Eu entrei numa lojinha especializada só em Havaiana, cara. Tem! É a mais simples que tinha era R$49,90. Eu fui no mercado ontem, no supermercado onde eu falei, tô precisando de um chinelo. Aí eu olhei lá, que nada. Era Você é doido, tá com raiva, velho. 15 conto, Havaiana. Em setembro. Que isso? Gente, como é que pode, né? O chinelo de pedreiro, velho. A responsabilidade de alguém que jogou isso na mídia é a cartola. É o slash. A cartola lembra o slash. De tempo atrás eu falei com um cara de uma sandália, que eu falei, nossa, essa sandália que é boa. Sandália é boa, resistente e tal. Eu acho que era R$300, sandália. É Buterria, sandália de trilho. Aí o cara foi comprando sandália. Não, é porque pô, se o cara que. Olha só, vou trazer aqui no. É maluco, só de sandália. Se esse cara que anda pra caramba com fio nas costas, o cara já imagina, né? O cara deve ter umas 500 cachoeiras na vida. Eu não tenho uma daquela lá que é cara, cara. Eu fui motivo de piada por causa dela, mano. Colocaram meu apelido de Paulo Papete. A piboca do Mamute, o Márcio Paulinho, essa aqui me comprou uma sandália que chama Papete, né? E eu, bonita, tá chegando na praça, é o Márcio. Que viadagem é essa? Foi minha sandália que minha namorada me comprou. Ih, galera, vem ver a Papete do cara! Pega uma sandália de homem, velho. Faz uma de sola de pneu. Aí eu falei, pô, velho, eu fiquei naquela, e agora? Ah, quer saber? Vamos usar o que eu quero mesmo. Boa, mas dura, Deixa eu tinha. ver papel. Uma. Hã? Confortável. Deixa eu comer papel? Deixa eu comer papete. Ficou Paulo Papete um bom tempo. Mas é a influência que a gente causa nas pessoas, velho. Temos que entender. Um monte de influência digital aí, mas a gente não precisa disso. Ali na praça, um monte de gente passando, um monte de gente. É ao vivo, né? É toda hora. Mas antigamente eu lembro que eu passava no calçadão lá em Londrina. Assim, não mudou, cara. Eu lembro que você passava assim, né? Que isso um olho assim, o visual da galera, tá ligado? Aí eu falava, esse cara tá tatuado. Tem um cara que tem um nome de Leório, ele é azul. Eu trabalhava no cantinho pastel, aí eu peguei, ele mandou eu lá e tal, falei com o plano lá, falou umas paradas massas lá. E depois de um tempo, depois de uns anos, eu virei falando que eu lá no sul, lá. Falei, você lembra de mim? Eu vou dar uma olhada nesse negócio, as coisas estão mudando. Assim, muita gente associa, eu já ouvi muito isso, associa isso ao crescimento do consumo do carro, ao álcool. Ah, deve ser, né? Não, tem a ver, mas aí eu vou trazer na área. Só na nossa área, né? Isso é um Não, mas aí, sim, mas aí eu vou trazer um contexto que é a minha área, como técnico de experiência aqui. E eu falei sobre isso também semana passada. Acho que foi sobre insanidade. O caminho que eu trilho me leva a isso. E aí eu volto na responsabilidade. Quando eu não decido direito aquilo que eu vou fazer, ou não quero assumir a responsabilidade sobre um ato ruim, eu procuro uma válvula de escape. Qual é a válvula de escape mais fácil da rua? Droga. Seja álcool, que é uma droga, ou droga em si. E qual é aquela que vai trazer o efeito mais rápido para mim? Não é o baseado vai ser aquela coisa de. Não, baseado vai pesar sua mente, né, cara? Você vai ficar mais ainda. Pô, que merda que eu tô fazendo? Vai ser um pó? Não, vai me alucinar, mas qual vai ser? Hoje, o crack e o álcool. No meu caso era o álcool. Barrigudinho. No meu caso era barrigudinha mesmo. Eu tinha que entrar na garrafa, né? Porque eu não bebia, eu entrava ali na garrafa.
O gênio da garrafa era ele. Para sugar até a última gota. Entrava dentro da garrafa para esquecer o mundo que eu vivi. Para esquecer. Durante 6 meses eu fiz isso todos os dias da minha vida. Então, isso fez com que houvesse essa defasagem. Por quê? Porque a droga, ela traz, você perde uma coisa muito importante, chamado senso crítico. Quando você está sob o efeito de droga, o seu consciente, o nosso senso crítico vive no nosso consciente. Ele abre e o que sai é o nosso subconsciente. Você não se importa mais com nada. Se você está fedendo, se você está sujo, se você está dando uma hora, você não está mais nem para nada. Você só tá no corre. Exatamente. Você só quer estar dentro daquele, você só quer estar dentro da garrafa ou dentro do cachimbo, é só o que você quer. E aí você entra num ciclo vicioso que nunca mais termina. Que quando você, num momento de lucidez, você acorda de manhã, no momento de lucidez, você olha, que merda de vida, dá um gole. Tô vivo ainda. E aí vem essa questão, trampar pra quê? Porque a partir daquele momento você tinha um panão, de repente com meia dúzia de pulseira, ninguém vai comprar mesmo, só vão te jogar Você dinheiro. vai pedir, né? Você vai pedir, Você né? vai pedir. No entanto, você não tem nem tempo para estar ali para vender, porque o corre está te exigindo naquele momento ali, aquela hora. Então, para você chegar a pedir R$1 aqui, R$2 ali, ou dar um anelzinho, o gato der, é melhor do que você dar um trampo, né? Sim. Aí o cara já opina por isso. Ter aquela coisinha que ele pode dar por R$1, por Mas olha que R$2. interessante, isso dura um tempo. Até o tempo que ainda você ainda tem mínimo de senso crítico e quer que alguém passe. Eu tô falando, mas olha meu pano. Você mostrar pro outro maluco, seu pano tá ali. Mas isso não dura muito. Não, isso não dura muito. Logo, logo você começa o quê? Aí você começa a vender uma inglesa de 300 conto por 50 pau. 50. Aí você já vende trampo de 20 por 5. 7 por 10. Aí não, e aí já vai. A hora que você vai ver, você tá só com o alicate na mão e o arame na outra. O Rastinha falou assim, ô tio, vamos dar um mangueira aí, cara. Comigo aí. Eu falei, você quer fumar? Quer fumar? Então vamos fumar junto. Aí você me empresta um mangueador de couro? Não, mas precisa tudo de 20 pra cima. Eu fiquei na mão dele. Vamos por coqueiro. Eu já de ideia vendendo uma redinha por 15. Aí eu vi amarrando 3 pulseiras de couro para o cara. Nossa! Fechei a noite. Pá. Aí eu falei, e aí, fechou? Ele fechou, tio. Peguei, falei, ele falou, fiz as 3 por 10. Olha como é. Ele falou, vai agitar rápido. Eu falei, parece mangueada. Eu peguei o mangueador, botei pra dar. Ele tinha a mão no bolso, eu tinha vindo de 15, tirei 5 de 10, falei, toma aí. Você vai fumar? Eu vou manguear com você mais. Fui embora. Mas ele entregou assim, ó, 3 por 10 pra agitar rápido. Porque o trampo era meu. Porque se fosse dele, eu tinha feito ali um anel, um marcador de página. Mas ó, é desse modelo, cara. Ó, esses dias lá em Brasília lá, o maluco tava vendendo um filho do sonho, pá. Aí, né, vendeu por 5 conto. Aí o maluco falou, pô, você vendeu por 5 conto? Aí eu falei, você precisa ver de noite. Porque já tá vendendo a 5 dias. 3 por 10. Mas aí, assim, não é só nessa onda da droga, pá, porque, assim eu falo, né, a ocasião que faz ladrão, né? Por exemplo, eu tenho um tempo lá, velho, que eu vendo por 100, 200 conto, mas se eu estiver necessitando também... Não, existe uma diferenciação. Por exemplo, você cai numa cidade do interior. Não tá rolando grana. Não. Você tem que sair daquele lugar. Um trampo de 50 conto vale uma marmita, velho. Não, mas isso não. Ô, bicho, eu um bracelete de couro com 2 pedronas da lua, de couro todo costurado. Perdi um pouco conforme lá, eu troquei meia dúzia de mãozinha de sal, mano. O cara falou, eu compro, mas tem que ser esse aqui. E não tinha mais, eu e a mina. Eu falei, olha, velho, não traz, velho. A menina, não, eu falei, vai ficar com fome? Então, pô, valeu. O valor do trampo foi esse mesmo, matou nossa fome, os pau. Mas não foi pra pegar 5 conto, até lá. Não foi o dia inteiro fazendo isso, foi uma situação. Mas eu tô falando, eu não tô
falar da figura. Não, eu entendi. É só eu entendi. É só uma metáfora. É só uma metáfora. Não, meu Deus, Pô, mas aí você tem uma. Porque racinha tem um monte. Mas foi ele mesmo. Você chega na cidade e o cara fala, nossa, seu amigo passou aqui ontem mesmo? É. Como é que ele chama? Não sei o nome dele não, mas ele tinha uns dreads, tinha uma tatuagem, tá legal. É meu amigo mesmo, Sei lá quem é. Mas é disso que eu tô falando. Vocês querem isso para a próxima geração? Não, Essa galera. tá doido, cara. Eu falo pros meninos assim, ó, velho, quer aprender alguma coisa pra chegar perto de mim da ideia, cara. Olha, eu tenho maior paciência. Por que você chega numa pedra, você fica bolado? Você tá ligado? Pô, antigamente, você sabe disso. Antigamente você chegava na cidade, a cidade abria as portas quando o maluco chegava. Prefeito, policial, os caras tinham prazer. Caminhoneiro. Ali, ó. Os caras tinham prazer, velho, de te receber. Dono de restaurante vinha, ô, Rico, come lá. Tá de boa. Não, fala pra caramba. Não, come lá. Eu não preciso esperar 2, 3 horas da tarde quando eu vou. Pô, eu lembro da minha época, o prefeito da cidade, eu vendi em frente à prefeitura, assim, né? O prefeito saía na varanda, assim, eu chamava o tio Carlos, né? Conhecido, cidade pequena, conhecido. E aí, tio Carlos, beleza? Ele falou, já almoçou? Almocei não. Aí ele arrancava uma nota de 50. Tó, vai almoçar. Eu falei, isso aqui é almoço e janta, hein? Ele falou assim, só almoço, a janta depois eu garanto. Olha só, mas por quê? O cara chegava no meu plano, vou ali comprar uma cachaça. Vai não, filho. Mas não vai mesmo. Se toma essa cachaça não vale. Se ficar bem, fica por lá mesmo. Não vem azucrinar aqui não. Entendeu? Mas aí você chega numa pedra que você não consegue vender, né? Não. Tá todo mundo bebendo, passa um infeliz na rua. E aí, Rico, tem um baseado pra vender aí? Não? Eu não vou mentir, eu não fico me informar. Eu nunca gostei de vender droga, de pano, lugar nenhum. Mas eu gostava muito de ficar louco atrás do meu pano. E isso não era. Hoje eu falo assim, mas eu não estou condenando ninguém. Vamos voltar na sua frase. Você gostava. Olha o que saiu da sua boca. É claro, né? Olha o que saiu da sua boca. Não curto mais. E nem gosto de muito atrás do meu pano hoje em dia. E você entende mesmo, Magrelo? Na BR? Entende que uma fala sua tira o cara que cai seu plano? Ou deixa o cara se tornar igual a você? Concordamos aqui. Entende isso? Claro. Eu gostava. O cara, quando ouve isso, inconscientemente ele tá assim, pô, cara, se esse cara gostava é porque não era bom. Não gosta mais. Não gosta mais. Por que eu tô nessa vibe? Quando eu falo, eu gosto, mas não faço. Tudo posso, mas tudo me convém. Entendeu? Mas eu nunca gostei de ficar atrás. Tanto é que quando eu fiquei a minha fase que eu fiquei. Não, eu não gostava de beber atrás do plano. Eu gostava de ficar louco. Não, quando eu fui minha fase de mendigo, a bebida mesmo, eu sempre falo que foram 6 meses de férias, as primeiras férias do mundo, eu joguei tudo fora. Eu tinha vergonha de colocar um pano. Porque eu conheço a minha cultura, eu conheço a minha história, eu sei qual a importância que eu tinha. Então, tipo assim, eu preferi ser visto como mendigo do que ser visto como um maluco que estava noiando todo dia. Tanto é que tem gente que não me conhecia antes, eu sempre falo sobre isso, o Gustavo, ficou andando, o tio Chico, ele ficou caminhando comigo na praça uns 5 meses. O dia que eu parei de beber, voltei a trampar, ele falou, você sabe trampar? De ódio. Eu falei, mas você não viu os malucos falando? Não, eu achei que fosse mentira. Não sabia que sabia trampar, não. Eu, a primeira vez que eu virei noiada, assim, eu virei mesmo. Toda nega. Eu peguei meus trampos e enterrei tudo. Enterrei tudo lá perto de casa. Aí já tinha noiado a oficina toda, falei, não, isso aqui, pelo menos não vou ficar atrás de plano. Aí segui o caminho, foi 3 anos ali, ó. Voltei pra vida. Aí agora, ano passado, me deu vontade imensa de fumar crack de novo. Eu juntei meus trampos lá na praça e pus fogo. Fui pra biqueira, velho. Agora eu voltei de novo pra vida e falei, não, agora sim. Aí não tinha, né, velho? Esse caminho que eu tô hoje, né? Essa BR, essa BR nova. Não tinha. Então, A BR tá não tinha. Agora sim. Eu tô me
encontrando, sabendo quem que, né, quem eu quero. Quem que eu quero ser visto? Porque, por exemplo, o que é ser imortal? Lembrar. O que é imortal? Que não morre. Que não morre. Mas engraçado, como é que chama a nossa academia de letras? Academia de letras brasileiras, quem se senta lá os imortais. Por quê? Porque aquilo que eles escreveram, aquilo que eles falaram, me perturbou na história. Me arrepio de falar sobre isso. Porque eu tenho o sonho de ser imortal. Não precisa ser comigo. Pode ser com meus amigos. Pode ser com os filhos dos meus amigos. A história vai se Deus aí, meu cara. Pô, vai na fé dele. Eu tenho um legado, deixar um legado. Por isso que eu falo, quando eu chego na praça, a galera lembra do que eu fazia em 2007, 2008, né, porque eu estava bem, não estava noiando todo dia, não estava bebendo todo dia, eu acordava 5 horas da manhã e ficava orando na praça, eu acordava 5 horas da manhã e ficava andando em cima daquela mureta lá, eu ficava de 5 a 5 e meia, 6 horas orando naquele lugar, todo mundo dormindo. Para que Deus me fortalecesse, aí eu levantava, ia tomar um banho na rodoviária, voltava, começava a trampar, e ali ia, me amarrava ali, e eu entendi o quanto isso gerava em quem estava do meu lado. Eu entendendo. O que eu estou trazendo para a nossa cultura vai atingir o reino, o mundo. É voltar a isso que ele falou. Cadê os panos? Cadê a briga para ver quem trampa melhor? Não tem mais. Sabe qual é a briga hoje? Para ver quem vende mais. Nunca foi essa história. Porque no começo da história, ele está indo uma grana para mentir junto comigo. Né? Lógico. Brother é isso. Brother é isso aí, ó. Até o final. Entendeu? Brother é isso aí. Somos só advogado. Não, aí é sujão. Mas na nossa época, a gente brigava para ver quem vendia mais? Não. A gente brigava para ver quem trampava mais. Chegavam de noite, não tinha dinheiro não, velho. O cara separava o dinheiro que era para ele repor o trampo, o dinheiro para ele comer, e o resto era da galera. Vai tomar um vinho, vai fazer um compartilhado. É de todo mundo. Hoje em dia não. Aí a galera de hoje só tem capitalista. Ué, você usa o dinheiro pra quê? Eu não vou ficar mais dando meu dinheiro pra galera que usa droga a noite toda, de manhã você não tem dinheiro pra tomar um café. Olha, eu 2 semanas sem vender, ó. Não uma semana, não é que tem uma semana que eu vou falar, sem vender. A galera tá vendendo em volta e, você não bebe, você não bebe, pá. Mas eu na minha, cara, eu passei bem, minha. Ontem, mas o brother cedo já malou. Vou tomar um conhaque ali pra gripe, jogar tudo. A galera tem 100 ir. Mas eu vou ser. Ele falou, você deve a luz da explicação. Você tá aqui, cara. Já tem uma semana que você tá aí, tá com a barriga cheia, trabalhando. Nossa, eu fiquei sem tempo. E foi, todo mundo em volta ali, pá. Veio uma dona, cara, Deus. Ele comprou um trampo meu. 6,20 conto. Antes de eu pegar o dinheiro, os malucos já estavam pedindo emprestado, mano. Vamos, presta 20 aí. O outro falou assim, seu pai, não. Velho. Eu falei, que isso, galera? Então deixa eu resolver meus problemas primeiro, né? Dá assim instantâneo, cara. Eu falei com ela, calma aí, você não paga ali. Não, não é só pagar, vai, nossa senhora, só desde o ponto Vai que chegar exatamente. vai, cara. Até chegar na minha mão não tem mais dinheiro. E ficaram com raiva, eu não prestei. Pra mim sobrou, cara, sobrou R$25. Eu dei 10, emprestei 10 pro Bill. Já é. Que ele queria 20. Foi o primeiro a pedir. E tomou de manhã cedo R$30 de conhaque com cartão pra sarar uma gripe. Eu nunca vi isso. Não, nunca viu. Ele já veio, né? Ele já viu. Não tinha saúde de gripe, não. Eu falei, caramba, aí eu fui de noite. Aí eu me emprestei, ficou com raiva, fechou a cara, ele foi um moço. Aí de noite eu cheguei e falei, ó, cobriu meu irmão, cara. Eu sabia da bestineza dele. Aí nós de vir pra cá, eu falei, tem 25, 15 aqui, cara, eu vou dar lá em cima. Porque, pô, é o mínimo que eu posso fazer. Tem 10. Aí eu tava de cara fechada e já repete. Não, tá lá, né? Olha aí pra mim contando. Você não vai agora não espera? Entendeu? Mas foi desse jeito, cara. A mulher pegou um colar assim, ela falou, vou querer. Caramba, velho. E todo mundo vendendo não. Me dá.
Exatamente Entendeu? isso. É tipo assim, não via a os filhos necessidade. da- Aí, tio, me dá. vamos tomar um, falei, não, velho, paga uma Coca-Cola. Se quiser cachaça, tem. Você vem Coca, não. Nossa, então, fazer o quê, né, velho? Falando sobre responsabilidade, vou fazer uma pergunta. Qual é a função do dinheiro? Qual deve ser a função do dinheiro na nossa vida? Esse é o seu. Hã? O dinheiro deve ser um seu. Deve ser o quê? Deve ser um certo. Tem a ver. Qual é a função do dinheiro na nossa vida? Na minha opinião, é para suprir minhas necessidades, cara. Assim, não digo para acumular, para não, para o que eu preciso. Igual ontem, o que eu ganhei, eu fiz o que eu precisava, estou de boa hoje. Não estou nem lá tentando vender outro trampo. Você entendeu? O dinheiro, a função do dinheiro é dar qualidade de vida. Suprir as necessidades. Suprir a necessidade, dar qualidade de vida. O que é importante que eu saiba disso? Você usa o dinheiro para comprar algo e acabar com a minha saúde? Só é pimenta. Você usa o dinheiro para comprar algo que é só para suprir minha vaidade? É mais de uso. Você está entendendo? Você usa o dinheiro para me dar qualidade. Qualidade de vida tem a ver com o quê? Estar bem fisicamente, estar bem emocionalmente, estar bem espiritualmente. Então, se eu uso o meu dinheiro para pegar um Uber, pegar um ônibus para ir para a igreja, eu estou investindo meu dinheiro. Se eu uso o meu dinheiro para dar um sapato, não estou investindo não, chegar sem topé, tem muito sapato. Mas se eu uso meu dinheiro para fazer a minha esposa feliz, é qualidade de vida, porque eu vou ter um retorno. É, tem retorno, né? É, lá, tem retorno. Tem a jantinha daqui, mano. Entende? O dinheiro, a função do dinheiro é dar qualidade de vida. Por isso que eu falei, quando eu falei, não fazia sentido. Eu bebia, vendia, para beber, para vender, beber. Que qualidade que tem aí? Nenhuma. Ele está suprindo uma Pelo vaidade, contrário. né? Uma vaidade, vamos dizer assim. Na verdade, quando você fala sobre abstinência, é entender a dor, né? A abstinência é a dor, né? Você sente dor por não estar usando. Então, aquilo virou uma necessidade. Por isso que quando você falou, é uma necessidade, dinheiro é uma necessidade. Então, de repente, a dor é uma necessidade. Sim, pode crer. Mas não é, porque essa necessidade não te traz uma qualidade de vida. Olha que interessante isso, eu lembro. Uma vez eu tomei um porre, foi bem depois, foi naquela vez que eu não conseguia dirigir o carro. Eu fui na festa do aniversário da mãe. Né? Eu já tinha passado pelo processo, tinha parado de usar droga, mas fui numa festa. Eu estava numa fase que isso já acabou na nossa vida, graças a Deus. Mas tipo assim, ela viu abrindo uma latinha de cerveja, aí o que eu fazia? Eu tomava escondido. Quando você toma escondido, é o que a gente chama na dependência de beber em binge. O que é isso? Então você está bebendo a cerveja, você põe no copo. Agora tem alguém que quer beber, você vai no canto. Aí você vai. Aí você passa por ter alguém bebendo um uísque, você está aí. 10 minutos você está assim. Tô. Nesse dia foi isso. No outro dia de manhã, eu lembro que. Qual era a consequência de quando eu bebi? Olha só. Eu bebia, aí no outro dia, eu botava aquela ressaca infinita, aí eu vou tomar uma para rebater. A dor de cabeça, aquela dor, é a causa, é o fruto do que eu fiz ontem. Eu tenho que arcar com aquilo. Então, nesse dia, eu falei, eu vou sofrer com essa dor de cabeça. Aí falaram, toma um remédio. Eu falei, eu vou sofrer com essa porcaria. Amanhã, a hora que eu for pensar em beber de novo desse jeito, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que vai acontecer no dia seguinte. Eu vou lembrar da dor. Eu vou sofrer com essa porcaria. Sofri, velho. Mas, Matheus, lembra, eu falei tudo, mas um dia eu falei com as meninas, eu vou tomar uma cachaça 3 cachaças, um latão, uma caipirinha. Eu lembro que eu acordei um domingo dentro da minha barraca. Só isso. E todo mundo contando um monte de coisas, né? Subiu. Graças a Deus que não, nada de mal, você foi marmota, né? Não, é só Nossa, foi aqui em cima do seu pano. Eu não sabia que você jogava capoeira. Eu falei, que capoeira? Você ia cair no pano, você já bateu a mão, já tô com o pé lá no asfalto. Não, eu tropecei, velho. Na verdade, eu tinha tropeçado, sei lá, Você não entende nada, velho, sabe? Eu falei, que porra é? Domingo, dia inteirinho. Eu tomei dinheiro e tudo, e eu deitado na praça, pedindo assim, ó. Realmente. Me cura, pelo amor de Deus. Não, nem pedi pra mim, só falei assim, sabia que eu não podia. Então agora,
Carga mesmo. Isso gerou responsabilidade. E responsabilidade gera disciplina. Né? Você vai pensar na próxima vez, antes de fazer. Fiz de novo? Fiz! Mas repara, o negócio aqui já tá falando. Deixa eu pensar aqui. Eu faço mais não, velho. Não, tô de boa, cara. Na segunda eu já acordei com 18 maluco. Nossa, eu tô no velho. Olha, é diferença. É exatamente Tudo isso. assim. Orei, né? Comecei com Deus. Ó, que legal. Mas ninguém que eu fiz. Eu não bebo mais, não me drogo mais. Mas tem uns negócios aí que eu não tô querendo me expor, mas preciso falar. Eu ponho no ouvido lá. Ó, tem uns negócios aí, eu não tô querendo me expor o que que é. Mas é umas guerras que eu vivo. Por quê? Eu tô na resistência. Nem nós falamos semana passada. Eu vivo caindo nisso daí. Então isso tem a ver com a responsabilidade, porque eu não tenho a disciplina. Eu entendo, eu sei. É um cara que vai no boteco, ele sabe que ele não pode beber. Mas ele acaba bebendo de novo. E aí ele fica naquela culpa, aquele negócio, aí ele morre, ele se lamenta, e se rasga. E depois ele volta, quando ele tá legalzinho, ele cai de novo naquele trem. Entendeu? Aí é o quê? É a responsabilidade, é isso, né? Isso é muito. Isso assim, são coisas do caráter. Isso é muito relativo. Por quê? Mas que trem assim que. Como eu falei, a responsabilidade é você Parece que entender eu que tenho você força pra. De repente pode não ser falta de responsabilidade. Pode ser exatamente falta de força. E a gente tem que entender isso. Uma coisa, aí a gente volta lá no autoconhecimento. Você se conhece para entender que você pode se expor naquela situação, sim ou não? É a questão, por exemplo, eu vejo isso direto acontecendo. Eu trabalho de casa em operação, né? O cara tá terminando o tratamento, não, foi lá na boca agora falar pros caras de Deus, pros caras pra... Outro dia eu tenho que ir lá buscar o cara. Outro dia tem que ir lá rebocar, né? Eu fiquei quantos anos sem passar na Praça 7? Sem passar na Praça 7. Morrendo de saudade dos caras. Morrendo de saudade de sentar com os malucos, trocar uma ideia. Morrendo de saudade. Mas eu sabia que se eu sentasse, eu não ia voltar para casa. Então eu voltava caminho. Quantos anos eu fiquei sem voltar para minha cidade natal? Olha, eu tô sem ir pra casa, 15 minutos do centro, tô dormindo na Praça 7 todo dia, ficando vendo ali, porque se eu for lá agora, eu sei que eu não vou existir. Mas você não volta a casa? Não, eu acho. Na casa, né? Pai sempre nos dá uma casa. Ele nunca perde a responsabilidade do compromisso com a gente. Ele me deu uma casinha pra mim fugir. Eu sabe. Estou fugindo das minhas coisas, das minhas situações. Eita. Mas é nesse sentido aí, eu não vou mais passar no boteco. Lindo. Esse quadro é isso. Oi! Às vezes, o que acontece às vezes, eu posso dar exemplo? Eu sempre coloco minha mulher com exemplo. Eu amo ela. Bons e ruins, tá? Sempre ela. Uma época atrás, a gente estava começando numa época de conversão, praticamente juntos, né? Essa conversão, tá? Eu fui pouco tempo antes, mas enfim. E aí eu falei pra ela, deu um estalo, falei, para com essas festas, que ela é muito festeira. Bom dia! Ela é muito festeira. Vamos reparar isso. Ela se preocupou a semana toda com esse evento de hoje. Só falava sobre isso. E eu nem me preocupo. Bom dia! Bom dia! Entre e sente. Não chega causando não, hein? Por favor, hein? Esse cabelo lindo. Eu botei no grupo das meninas, botei no grupo da Cristã House. Eu vi. Aí, tipo assim, o que ela fez? Eu falei pra ela, para com essas festas. Ela estava tentando uma discussão sobre evoluir dentro da espiritualidade, sobre isso. Falei, para com as suas festas. Porque as festas da casa dela, carregaram os amigos. Não tinha bebida, droga não tinha. Muita bebida, muita fala que não dizia, essas questões assim. Aí eu trabalhava nessa época, eu trabalhava de eletricista viajando. Viajava, ficava 15 dias fora de casa e voltava. Cheguei um dia, nesse dia que eu estava voltando da minha viagem, numa sexta-feira à noite, ela e o clube da Lulu todo na porta de casa. Assim, tinha um boteco na porta de casa, era tudo lá. Do lado de lá do boteco.
Já vai pro boteco, já acha que é. Eu nem vou falar seu apelido antigo para não forçar a amizade. Então, tipo assim, a hora que eu cheguei lá, aí eu cheguei lá e falei, eu não falei pra você sobre festa, sobre evento? Não, amor, mas agora é uma festa do pessoal da igreja. Eu tinha reunido com o pessoal da igreja, realmente. Mas é da mesma. Porque às vezes a gente faz isso. Eu não vou no boteco. Mas eu vou ali naquela lanchonete. Ah, que tem aquele cheiro. Por isso que eu falei outro dia, que eu falei de uma ideia, que a gente tem que montar uma cooperativa. O bagulho é sério. Tentar montar uma feira de artesanato, onde só quem expunha é quem está ligado com isso lá. Não precisa ser morando, mas esteja interligado aqui. Por quê? Sem cigarro, sem bebida. Não, aqui você não vai expor não. Alugar um espaço mesmo e fazer aula assim, que a gente possa, vocês possam dominar o lugar. Não vai, não precisa falar tudo. Enfim. É só editar o vídeo. Vocês estão entendendo? A gente precisa. É porque é um negócio feito com propósito. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes a gente só. Da nossa mente, não estou indo mais nesse lugar. Mas eu procuro um lugar que vai me levar para o mesmo caminho. Insanidade. A insanidade de novo batendo nisso. Nossa, eu fui trocando. Cachaça. Mas só. Não. Mas eu conheço, então passar por isso. Vou só ficar conversando. Não, você está no boteco só para conversar. Não vai. Ainda mais se a língua estiver perto. Não, eu vou ficar irritado com você. Você me irrita. Não, é sério. Entende? Então, tipo assim, o seu espinho na carne já está na sua. Olha que interessante. O espinho na carne está na minha carne, não está no lugar a qual eu vou. Mas tem lugares que ele vai doer mais, ou menos. Então, onde dói mais, eu não vou. Eu não me exponho. Porque amanhã eu vou ter que arcar com a responsabilidade do que eu fizer hoje. E é terrível. Só você sabe. É terrível. Só você sabe. Mas A questão é, água é até quando você está pronto a encarar? Até quando você vai ter força? É aquela parada de você tomar uma atitude drástica. É o que você estava falando na semana passada. É só de Eu nada quero agora. tomar essa atitude drástica. Sem se importar. Tenta diferente. Estou tentando. Tenta diferente. Por mais que todo mundo. Mas cuidado com os exemplos. Mas eu fiz desse jeito e deu certo. Eu nem sei o que deu certo, não vai dar certo para você. Não é só caminhada, né? Tem sua história, seu histórico, seus problemas, sua força, sua energia, sua forma de pensar, Suas tentações. suas tentações. Isso é uma tentação, né? Não tem noção. Essa tá gravando, tá mandando. Eu sei, aqui e ali. Ela fica me regulando. Ixi, Maria, é mesmo, hein? Ela fica me regulando, isso aí você não pode falar não. Eu falei, depois edita. O vídeo não está ao vivo. Mas se tivesse ao vivo, eu tinha que pensar com você. Não posso falar os não, porque lá todo mundo é ao vivo. Então, esse senso. Às vezes meu senso de responsabilidade é pequeno, gente. Eu falo, depois que eu vi o que eu falei, Sabendo o calor do momento, né? Tá, velho. Entendeu? Então é exatamente isso. A ideia é voltar a isso. Ele falou, voltar a essa essência. Que eu garanto que todo mundo que está aqui, que se diz maluco, um dia entrou na história porque viu esse movimento. Tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque quando a ideia cai na cabeça, é um momento mais puro. De adolescente, quer mudar o mundo, quer revolucionar, e você olha para um monte de maluco falando o que é ser independente. É nesse momento que a gente. Sistema. Exato. É nesse momento que a gente vai entrando para dentro desse universo. Então, quando eu comecei a BR, eu não queria saber de dinheiro e queria saber de paz e habilidade. Aí eu
comecei a frequentar no meio dos malucos, aí eu vi que os malucos gostam bastante de dinheiro e não gostam nada de mais. Mas aí que tá. É a galera dessa antiga geração. A geração dura de 40 anos. É essa antiga geração. 40 anos? Mas não era assim não. Era de 10 em 10, né? O quê? Não, uma geração geralmente era contada de. Israel é contada de Essa nova 70 geração que tá vindo agora de maluco tá vindo 70. boa. Muito vigor, 80. Não, Os não moleques estou falando sobre Fala estilo de então. vida. É. Não, isso eu estou falando sobre. Quando fala sobre geração de Israel, fala sobre ciclo de vida. Quando eu falo aqui sobre geração, é sobre o tempo que a gente gasta nisso. Maluco começa muito cedo e não vai muito tarde, hoje em dia. Então, o cara, é que nem, por exemplo, geração de profissional do esporte. 20 anos. Nenhum profissional do esporte dura mais que 20 anos. Os lutadores que até menos. Até menos. Dependendo do jogador de futebol também. Então, tipo assim, é esse tempo. Lutador de Muay Thai, de Jiu-Jitsu é 5, 10 anos no máximo. Não dura mais que isso. Tá entendendo? Então, por exemplo, a nossa geração de maluco hoje é de 40 anos. Você pega um ou outro aí que é pré-histórico, que ainda tá, né? Você ouve falar, de vez em quando você vê os resíduos do dinossauro lá no sei aonde. Eu vi o cometa passando lá não sei aonde. Você tá chegando nessa geração, tá? Pra 40 falta só mais 8 anos. Ah lá, olha, são 8 anos é muita coisa. E se você não mudar agora, não chega nos 8 Não, mas já anos. mudei. Exatamente. Aí, ó, Claro. olha que interessante. Claro. Então, são 40 anos. Não dura muito mais que isso, não. Então, tipo assim, o que eu tenho feito nesses 40 anos? Eu vou conseguir influenciar para que os próximos 40 anos sejam. Porque lá atrás não era dinheiro, era ideologia. Eu peguei o finalzinho disso, quando eu comecei a trampar. A gente se chamava até de hippie. Tinha esse nome aí, né? Ninguém até hoje sabe o que significa, só quem estuda lá no fundo mesmo. Eu ainda sou maluco de BR. Depois que eu vi que eu sou maluco de BR, quando todo mundo começou a virar maluco de BR, eu só via falar de porrada, tiro, porrada e pom. Ah lá, é os filmes que eu gosto, amor. Aí eu ainda me titulo, os caras falam, você é um boiola, um fresco. Ainda sou pai, já é bom ainda. E lembrando que antes disso, eram os beatniks. Não sou hippie, não, sou Sou beatnik. beatnik, é verdade. E aí a gente vem difundindo. Aí vai fragmentando. Né? Os coroas, velho. Exatamente, é os coroas mais velhos. Aí os beatniks Não, mas saem. você não velho assim não, né? Dos coroas, eu sou adolescente. Hein? Dos coroas. Os coroas de 80 você é adolescente, né? Olha só, a gente foi se perdendo, mas antigamente. Você chega na alguém, sabe? Antigamente era isso aí. Não tinha essa palavra. Pô, disputava era trampo, velho. Quem trampava melhor. O legal é isso, né? Chegava, eu lembro quando eu aprendi a fazer aquela perolona tripla, né? Que é esquema de dragão, nos lugares. Quando eu aprendi aquilo, eu cheguei na minha cidade. Não, velho, que doideira! Aí eu já. Vai lá, vou pro rango lá, velho. Eu tô pro rango, eu te ensino a fazer a parada. Ô, qual é, Paulinho? Vai cobrar pedágio de mim, lógico, vai cobrar pedágio minha. Mas era trampo. Era massa. Poxa. Mas hoje em dia nem trampa mais. Não, velho. E essa responsabilidade é de quem? Nossa, foi a gente que fez isso. Fui eu na minha loucura de 6 meses ficar lá. Porque a gente era pra ser exemplo, na verdade, né? Que a gente já veio dessa fase. Aí de repente a gente. Exato, se perdeu. É verdade. Nossa. Se perdeu. Então, tipo assim, mas por quê? Um monte de situações. Mas, por exemplo, se você pega, por exemplo, uma pedra onde a galera chega e fala, não, velho, vai beber aqui não. Quando o cara tá chegando, o cara já começa a pensar diferente. Ele começa a agir diferente. Você o quer? Porque ele quer estar no meio, não é isso que eu falei? Ele quer estar no meio. Se ele quer estar no meio, mas tem restrições, ele vai respeitar as restrições. Ou não vai fazer parte do meio. Então, se ele não fizer parte do meio, tá tudo certo. Não vai ficar ali, não vai. Opa! Pois não. Você é rei ou você é príncipe? Hoje é o dia dele, viu, gente? Seu aniversariante! Parabéns pra você. Que lindo! Seu presente eu esqueci de trazer. Ué, tem ninguém não? Tem ninguém não? Eu tenho bolo ali. Não faz não. Mas você tem que fazer um trampo. Pela feirinha mesmo. Aí, ó.
Não é um cara irresponsável. Enfim, o que eu queria falar com vocês hoje, eu acho que deu tempo de. Acho que daqui pra frente a gente só vai encher linguiça. É isso. Não, mas eu gostei mesmo da ideia. Foi muito massa. Entender o que a gente está fazendo com as gerações futuras. Para quem já é pai, para quem não é ainda, mas tem um monte de moleque aí acompanhando, tem um monte de gente te olhando, tem um monte de gente aí querendo ser igual a De você. repente, você fica sabendo, ou você nem está sabendo. É a nuvem de testemunhas que fala. Exatamente, entendeu? Exatamente isso. A pulseirinha que você põe aqui no braço amanhã tá vendendo pra caramba. A gente faz moda, gente. E olha outro ponto. Mudou, né? Eu venho de uma geração que fazia moda. A geração de hoje vê o que tá passando na televisão e faz pra poder vender. A gente não, a gente fazia moda. A gente fazia. Eu tô afim de usar um trampo assim, sei lá, desembolado. Eu lembro que eu fiz uma pena de arara azul, fiz um braceletão assim. Ficou top aquele bracelete. Não, passou uma semana. Faz pra mim, aí eu fazendo os braceletes. Na verdade, quando a gente, igual por exemplo, antes de eu conhecer o Paulo, pra mim, Você não tinha vida, né? pra mim, quando falava assim as coisas dos hippies, eu imaginava aquelas coisas mais lindas, sabe? Aquelas coisas que eu me achava logo. Sempre foi o pensamento. Não, mas dos Dos malucos, não. História de pé. Aí quando eu passava na Praça 7, quando eu comecei a frequentar lá, né? Tanto por causa das coisas quanto do hippie, né? Aí, Que bom, né? aí eu ficava louca com as coisas que tinha lá. Depois de cada uma coisa diferente, uma coisa linda. Agora é o que ele falou. Não, agora o camarada, eu quero. Espera aí. Vai lá no Soebron. Tem pronto já. Isso que agora o Peru não tá mais ali. Quando o Peru não tá, mais fácil ainda. Ô Perucho, me dá uma dúzia de brinco aí que. Eu acho que tem que voltar não só as pessoas terem essa responsabilidade, mas também a criatividade que foi embora. Né? A essência de sentar ali, sabe? Eu falo, eu não tô fazendo, eu tô fazendo arte. Porque hoje se briga, tem um código no nossa Constituição que fala que temos o direito de expor a arte. Né? Você olha para um cara, vem um cara que entende e fala, cadê a arte? Ele está fazendo comércio. Antigamente era arte. Você passava os caras com estampão de epoques e coisa e tal. Teve uma mulher aqui, uma jornalista que sentou no meio dos malucos na Paulista e ela fez uma matéria. A matéria dela é horrível, retratando os malucados o dia inteiro. Eu lembro dessa matéria. Ela virou e falou assim, ela falou alguns dialetos que são próprios, né? Mas falou assim que se quiser uma pulseirinha, é só você ir na 25 de março, você vende como se fosse sua. E tal. E ela esculachou a malucada. Não, mas aqui. Mas mentiu? E ela não mentiu, Não. porque ela sentou infiltrada no meio da galera, e aí foi vendo aqueles assuntos, aqueles negócios, ela foi só anotando, só Que não tinha nada a ver com ele. Eu dei um palpite assim numa postagem da Lodinha, justamente nessa igreja. Eu falei, mas foi isso maluco aí, que né? compra aquilo também é camelô, cara. Exatamente. Entendeu? É isso mesmo. Tudo bem, você pode comprar um negócio, mas não precisa ser mais de 10% do seu plano. Escancarado, Né? Olha, uma pulseirinha do GEV, que é um vale transporte, vamos dizer, um anelzinho de coco. Uns 10% eu acredito eu, tá bom, cara. Mais do que isso. Agora de pulseirinha do reggae. Tá ótimo, um Eu cheguei anelzinho numa de época que eu coco. não tinha nada assim comprar. Né? Nada. Eu acho que não tem como Pelo menos uma vez assim. comprar. Eu nem tinha, eu comprei agora, porque agora eu tô precisando. No meu plano hoje eu não tenho nada. Não dá 10% do meus planos? Porque até as pulseirinhas do reggae, na verdade, eu quero comprar o teatro, eu quero fazer. Fazer um Eu teatro. tenho que fazer, É Não vou fazer o tanto que o Eliseu faz, que faz 200 no dia, vou fazer 3, vai estar lá, Não, 3, mas é 1000. Aí se o cara quiser, não, eu faço essa aqui. Não, no pré-químico, se você ficar ali, você faz uma dúzia por dia de bobeira. Eu nunca fiz, não faço nem ideia. Mas uma coisa que eu acho que é legal também,
A Viu o gente- que é, Giovana? Pesquisou pra mim. Uma coisa que eu acho que é legal também, tipo, a gente pegar e comprar umas pulseiras do BH. É uma coisa dentro da nossa cultura. Não, é artesanato. É Você não- artesanato. Não é, Camila? Você Você tá não está fortalecendo favorecendo o um lado do empresário. Você não está fazendo parte dessa É outro assunto. pirataria. Eu acho que entre Entre vocês. nós, é entre nós. Você fortaleceu o teu tchurá lá no. Tchurá trampa pra caramba, cara. Se você é o Eliseu. É os caras assim que você abraça mesmo, que eles fortalecem o irmão. Marcão também faz Marquinhos Marcão. O Urso faz altos atacados. Aí já é diferente. Isso aí não É é diferente. Camila. Agora, É outra história. vocês Não foram é sobre a assim, matéria, eu mas- lembro do Rafa, quando o Rafael chegou. Abraço, Rafael Latti. Né? Eu faço parte do comentário dele, só que a minha fala foi cortada. Falou a verdade. O que você acha da malucada que tava eu falecido Wesley, uma galera, e ele pegou, pô, Paulo, você é um cara que tem muito conselho de me dar malucada, tava fazendo. Aí eu comecei a falar, eu falei, que maluco, aonde? Aquele movimento ali, os caras estão mexendo a cara da chave, aí. Ah, por que você acha que não pode? Eu falei, não pode, porque o cara quer fumar crack o dia inteiro na praça, fumar maconha, ele quer vender tranco. Você está falando sobre discriminação? Discriminação por quê? Eu falei, se eu tenho direito, eu tenho deveres, mas os deveres eu tinha que cumprir. Aí ele cortou. Passa fora, mas não passa minha face. Eu falei, tá legal, mas tá por mim. Porque a verdade é essa. Quer enfeitar o pavão. Não vendo nada aqui na praça, que ninguém compra nada na minha mão. Porque, cara, olha as macaquinhas que você faz. Olha os vacilos que você dá. O cara vem cá que você vai com uma história triste. Eu acho que também isso não deve ser. Se deve manguear, você não vai estar, meu filho, não. Já conta a história triste, o cara te ajuda. O cara vai te dar o dinheiro aqui. Aí ele vai ali, quando ele volta com uma ideia que você tá dando uma paulada aqui, cara. Aí depois você quer que ele volta pra comprar? E ele vai falar para mais 5. E esses 5 para mais 5, e aí vai, daqui a um dia acabou. Entendeu? Então a culpa não é da sociedade, igual tá falando. É nossa. É nossa habilidade. Não é do outro cara que tá ali. Pensa bem, mas hoje eu não faço. Mas o que eu fiz ontem influenciou o que tá fazendo hoje. Então o que eu vou fazer agora, então o que eu vou fazer hoje vai influenciar quem tá chegando amanhã. É isso que eu queria trazer pra A gente. ideia essa foi massa. Era só esse conceito. Então o que eu tô fazendo hoje, fiz todo esse monte de merda, fiz. Influenciou um monte de gente babaca, influenciou. Mas o que eu vou fazer hoje vai mudar o que vai vir daqui pra frente. Tenho certeza disso. Aí junto com o que você falou semana passada, que hora que você vai tomar, o quanto que você tomou uma atitude drástica. Exatamente. Uma atitude que vai realmente, é diferente de tudo, é mudar o curso, mudar a metanoia. E quando é o tempo, no tempo de Deus, o tempo é esse. O tempo é hoje. Até hoje, porque se você ficar esperando o tempo que está na resistência. E mudou hoje, não quer dizer que amanhã já melhorou, não. E aí vem uma coisa, o time que tá ganhando, não se mexe. Se é isso que me trouxe até aqui, é assim que eu vou continuar caminhando. Foi desse jeito que me fez bem. Eu sempre falo isso. Altas pênaltis, mas sim, continua, né? eu sempre falo para quem sai da casa de recuperação. Se você parar com os hábitos que você tinha aqui dentro, leitura bíblica, devocional, oração, jejum, você vai cair. Se você não manter isso lá fora, você vai cair. Porque devagar você volta aos exatos. O que te manteve de pé não foi a estrutura, foram as suas atitudes. Mantenha as atitudes onde você estiver e as estruturas vão se formando ao seu redor. Você entende? E por isso que eu falo, a Praça 7 é o que é hoje pelas estruturas. Vocês podem fazer a estrutura se modificar, abalar tudo aquilo lá. Tenho certeza disso. É através de oração, é através de jejum, mas é através também da sua atitude de sentar ali e o cara chegar e falar, nego, na boa, bebo não. Na boa, fumo não. Você tá ali morrendo de vontade, eu não vou. Eu tenho uma ideologia, eu tenho algo maior dentro de mim, eu tenho fé de que isso vai mudar. É isso. Porque você toma decisão. Porque eu tava vendo um negócio em relação à oração que eu fiz, que eu falei assim, Espírito Santo seja livre. Deus é livre, mas a gente tem que dar espaço para ele trabalhar com liberdade, porque ele não vai invadir. Não vai meter o pé Ele vai sua vida se você não permitir, ele é educado, ele
vai chegar. Responsabilidade e compromisso com a palavra dele. Se ele falou que ele te deu livre-arbítrio, ele não vai mexer nisso. A não Ele ser vai que te você perguntar, fale. A não ser que você ele vai pergunte. bater na porta. Alô, posso entrar? No entanto, se Depende você do deixar, lugar. é justamente o seu livre-arbítrio que está permitido, né? Se você deixar, ele é e ele vem e faz mesmo. Bom, as ideias eram essas. Graças a Deus. Acho que a gente ora para encerrar e continua batendo papo, porque é de lei. Eu vou pintar um cara aí. Mas eu acho Mas que aí é eu vou isso. sair dessa também na frente. Amém? Hoje Senhor. vai teste. À vontade. Senhor, assim como peço ao Senhor que se sinta à vontade no nosso meio, pensamos que o Senhor possa nos deixar à vontade perto do Senhor. Que o Senhor possa nos dar a honra de ser representantes do Senhor nessa terra. Que nós possamos ter dignidade de falarmos que somos seus filhos, Pai. Que nós possamos ser exemplos para as gerações que virão e para aqueles que ainda estão perdidos, Pai. Para que as nossas atitudes sejam todas voltadas olhando para o Senhor. Para que cada palavra que foi ministrada aqui, para cada fala que foi dita nesse momento, nesse lugar, entre no nosso coração e nós possamos exercê-la de forma prática, Pai. Peço ao Senhor que vá na nossa frente, para onde nós formos, e continue deixando dentro de nós, da nossa consciência, do nosso coração, a sua vontade, o seu desejo e a sua direção, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria todos os dias, nos dar discernimento de como podemos mudar o mundo conforme aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço pela vida de todos estão aqui, agradeço pela Cristo House. Amém. Amém. Amém? Aí, ó, você me palma, foi melhor, hein? As coisas progredindo. Vamos limitar. Né, João? Ó, João, parabéns, pega na mão de ti, Deus te abençoe. Vou te dar um abraço. Vou dar um abraço de ti. Oh, que legal. Você tá fazendo 200 anos já? É 200? Ai, a velha não fala que é 200 anos, velho. Amém. Que farinha. Só eu que fico velho? Fica na voz de tia. Parabéns pra esse menino. Muitas alegrias, muitas bênçãos. Gente, ela não solta ele. Ela não solta ele pra gente abraçar. Não, eu quero ficar agarradinha. Entendeu? Que vai crescer cada vez mais sendo um servo de Deus. Menina abençoada. Eu vou abraçar. Viva ele. Viva o seu Pedro. Viva! Lá, os anos. Tinha reparado, não? Quer dizer, tá sendo cobertinha, né? É, não, é que eu amarro aquela fronha, né? Que tem desamarro, né? É, já vou dar uma desamarrada. O João? Já, O João dá uma vai, sentidinha. nossa, a vocação também. Nossa. Segura de Ah, é. Não, Muito legal, bem tranquilo. Ô, gente, ó, daqui a pouco eu vou ajudar a recolher as cadeiras, eu vou ali pitar.